A porta da igreja rangeu, quando Perpétua empurrou a madeira velha com a mão que não segurava a trouxa. O sol já estava quase encostando nos prédios do bairro, e a luz alaranjada banhava o pátio de uma igreja que parecia cansada, do mesmo jeito que o homem parado na entrada. Pastor Ezequiel segurava uma pilha de inários que estava prestes a cair, enquanto tentava, ao mesmo tempo, atender o celular que não parava de tocar. Ao lado dele, uma menina de uns 7 anos olhava a desconhecida com olhos duros demais para uma criança. O salão estava pela metade, as cadeiras de plástico empilhadas de qualquer jeito, o chão com marcas de varredura incompleta e um cheiro de mofo misturado com cera de vela, que não era de cuidado, era de abandono. Foi ali, vendo aquele homem forte, de joelhos por dentro, a que Perpétua respirou fundo e disse as palavras que mudariam o destino de todos. Se o Senhor me deixar ficar, eu posso fazer o culto. E o que parecia só uma frase de mulher sem rumo, minha gente, se transformou numa das histórias mais bonitas que esse Brasil de periferias, e fé já carregou no vento. Se você acredita que Deus às vezes coloca a pessoa certa no caminho da gente justo, quando a esperança está acabando, deixa o seu like agora, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Me conta nos comentários de qual cantinho do Brasil você está me ouvindo. Vamos começar. No subúrbio de uma cidade grande do interior de São Paulo, nos anos em que o Brasil ainda estava aprendendo a ser o que é, histórias como essa não eram contadas em livro nenhum porque aconteciam em lugares que livro não alcançava. E a rua que cortava aquele bairro sem nome oficial, que todo mundo chamava de Morro do Cruzeiro, por causa de uma cruz de madeira fincada no alto por algum devoto anônimo décadas atrás, era uma rua de terra batida entre casinhas de alvenaria inacabada, com tijolos à mostra e janelas sem verga, do jeito que a pobreza constrói quando a pressa é maior que o dinheiro. E nela ficava a Igreja Evangélica Bom Pastor, que não era nem tão boa nem tão grande quanto o nome prometia, mas era tudo que aquele bairro tinha de sagrado. Perpétua caminhava por aquelas ruas havia 3 dias, dormindo na rodoviária quando conseguia, comendo o que alguém oferecia na rua quando Deus lembrava de mandar alguém com pão sobrando. A trouxa de plástico preto batia contra a perna a cada passo, e dentro dela havia pouca coisa que o mundo considerasse de valor. Uma muda de roupa, uma Bíblia com a capa descascada que tinha sido da mãe, e um caderno espiral de capa dura onde a letra miúda da própria Perpétua registrava cifras de hinos, letras de louvor e versículos sublinhados de tanto que ela os lia nas horas difíceis. Perpétua tinha 34 anos, mas carregava no corpo e na alma o peso de quem já viveu vidas demais em pouco tempo. Tinha nascido em Recife, filha de mãe lavadeira e pai que ela conheceu só por fotografia, porque ele foi embora antes mesmo de ela aprender a falar o nome dele direito. A mãe, mulher de fé ferrenha e mãos rachadas de sabão, criou Perpétua sozinha com a ajuda de Deus e da vizinha Dona Nair, que tomava conta da menina enquanto a mãe ia de casa em casa com o balde de roupas alheias. Foi a mãe quem a ensinou que a Bíblia não era só livro sagrado, era mapa. É que em cada página havia uma resposta para um problema que ainda nem tinha chegado. E foi a mãe quem a levou para a igreja pela primeira vez com 3 anos de idade, embrulhada num vestidinho de chita que a própria mãe tinha costurado com retalho de cortina velha. A mãe viveu até os 62 anos, quando o coração finalmente disse que tinha trabalhado o suficiente e se recusou a continuar. Perpétua cuidou dela durante 2 anos, vendo a mulher mais forte que conhecia encolher devagar como vela que se gasta sem pressa. Quando a mãe fechou os olhos numa tarde de outubro com o hino Castelo Forte tocando no radinho de pilha, Perpétua percebeu que não tinha mais ninguém no mundo que a conhecesse desde sempre. O apartamento alugado precisava ser devolvido. O emprego de caixa de supermercado que ela tinha mantido durante o período do cuidado da mãe tinha acabado 2 meses antes, quando a loja fechou sem aviso. O homem com quem ela tinha ficado por 4 anos decidiu, exatamente na semana do enterro da mãe,
que não estava pronto para aquele nível de compromisso. Disse isso com essa palavra, compromisso, como se cuidar de alguém que se ama fosse uma cláusula de contrato que ele não tinha lido direito antes de assinar. Havia apenas a estrada e a fé teimosa de que em algum lugar existia uma porta que Deus já tinha deixado entreaberta, esperando ela chegar. Ela juntou o pouco que tinha na trouxa, enfiou a Bíblia da mãe por cima de tudo como quem coloca relíquia no lugar mais seguro e partiu sem olhar para trás, porque olhar para trás era luxo que gente sem chão não podia se dar. A igreja. Bom pastor apareceu no fim daquela tarde como resposta para uma oração que ela nem tinha formulado direito. Perpétua quase não acreditou quando viu a placa desbotada na parede de tijolo, o portãozinho de ferro com a tinta descascada, o pátio com uma mangueira no canto que jogava sombra sobre 3 bancos de cimento rachado. Não era lugar rico, mas era lugar de Deus, e Deus significava a possibilidade de um canto para sentar e um coração que entendesse. Ela parou na calçada, ajeitou o cabelo que o vento da tarde tinha desfeito pela metade, sacudiu a poeira da saia jeans que já não estava tão limpa depois de 3 dias de caminhada e respirou fundo antes de empurrar o portão. O rangido do ferro ecoou pelo pátio e foi o bastante para chamar a atenção de quem estava ali. A primeira coisa que Perpétua viu foi a menina. Alpa estava sentada num banquinho de madeira perto da porta lateral da igreja, dobrando folhetos de culto com um capricho mecânico que parecia grande demais para aquelas mãos pequenas. Tinha cabelos pretos cortados curtos de qualquer jeito, vestido simples com estampa de flores desbotadas, e uma expressão no rosto que não combinava com criança nenhuma, porque era a expressão de quem já aprendeu que o mundo não explica as coisas antes de entregar o golpe. A menina parou o que fazia e olhou para Perpétua, sem dizer nada, sem acenar, sem sorrir. Apenas olhou, medindo a estranha da cabeça aos pés, com uma seriedade que dava aperto no peito. Perpétua ia abrir a boca para falar quando ouviu a voz. Vinha de dentro da igreja, uma voz grossa tentando segurar a paciência em algum telefonema que claramente não estava indo bem, e com aquele tom de quem explica a mesma coisa pela 3ª vez para alguém que não quer entender. E junto com a voz, veio o homem. Pastor Ezequiel apareceu na porta da frente, como quem sai de uma batalha que não acabou. Era alto, de ombros largos e mãos grandes de quem um dia teve profissão de carpinteiro antes de virar carpinteiro de almas, como ele mesmo costumava dizer nos sermões. Mas tudo nele gritava cansaço. A barba por fazer havia dias. A camisa social com o colarinho aberto tinha uma mancha de café no bolso e os olhos fundos carregavam aquele tipo de exaustão que não se cura com uma noite de sono, porque não era só o corpo que estava esgotado. No braço esquerdo, ele equilibrava a pilha de inários que ainda não tinha conseguido guardar, e na mão direita segurava o celular como quem segurava o próprio peso da semana. Ezequiel olhou para Perpétua com surpresa e com algo parecido com desconfiança, porque naquele bairro, pessoa estranha na porta da igreja depois das 6 da tarde levantava perguntas. Perpétua engoliu o nervosismo e falou com a voz mais firme que conseguiu, pedindo licença e dizendo o que estava passando, que viu a placa da igreja e queria saber se podia entrar só para sentar um pouco e orar. Ezequiel desceu os 2 degraus da entrada com cuidado, equilibrando os inários, e respondeu que a casa de Deus estava sempre aberta, mas que ela ia ter que se virar sozinha porque ele estava no meio de um problema que não tinha fim. Perpétua agradeceu e caminhou até a entrada, passando pela menina que continuou parada no banquinho, acompanhando cada passo da estranha com aqueles olhos de vigília. Quando Perpétua entrou na igreja, o que viu fez seu coração encolher de um jeito que ela conhecia, porque era a mesma desordem triste que tinha visto na casa de uma tia sua nos últimos meses antes de tudo desabar. As cadeiras de plástico estavam empilhadas de qualquer jeito, sem a ordem de quem prepara ambiente para receber gente. O púlpito tinha papéis espalhados e um copo de café frio do lado.
O chão marcado mostrava que alguém tinha começado a varrer e abandonado no meio. Não havia sinal de culto sendo preparado. Não havia cheiro de café passado para receber a congregação. Não havia hinos escritos no quadro negro que ficava na parede do lado esquerdo do altar. Ela olhou para o quadro vazio. Olhou para as cadeiras tortas. Olhou para a janela pela qual via Ezequiel no pátio tentando terminar o telefonema, enquanto a menina voltava a dobrar folhetos com aqueles movimentos mecânicos de quem está no piloto automático há tempo demais. Perpétua pensou nas ruas que a esperavam lá fora, nas igrejas incertas, nas portas que podiam se abrir ou não. E pensou naquela igreja que precisava de alguém do mesmo jeito que ela precisava de um lugar. A decisão se formou antes que a razão pudesse discutir. Ela saiu, foi até o pátio onde Ezequiel tinha finalmente terminado o telefonema e estava encostado na mangueira com a expressão de quem acabou de receber notícia ruim, e falou sem rodeios, sem pedir permissão para a própria coragem. Pastor, eu vi que o salão não está pronto e a congregação deve chegar logo. Se o senhor me deixar ficar, eu posso fazer o culto. Arrumo as cadeiras, passo o pano, preparo o louvor. E se o culto prestar, a gente conversa sobre o resto. Ezequiel olhou para aquela mulher de trouxa preta no chão e saía jeans empoeirada, que tinha aparecido do nada, oferecendo trabalho como quem oferece salvação. E sentiu uma mistura de espanto e desconfiança, lutando com o cansaço que não aguentava mais. Ele devia dizer não. Devia agradecer a educação e mandar a mulher seguir caminho. Mas o culto estava marcado para 7 e eram quase 6:30. A líder de louvor tinha ligado naquela tarde dizendo que estava com febre e não ia aparecer. O diácono responsável pela organização do salão tinha sumido depois de uma briga com a tesoureira na semana anterior, uma dessas brigas de igreja que começam com dinheiro e terminam com divisão de família espiritual. E havia 3 dias que nenhum culto saía como precisava sair, com o salão frio, as cadeiras tortas e a congregação chegando num ambiente que não convidava ninguém a ficar. A vergonha de admitir que não estava dando conta pesava menos que a responsabilidade com o rebanho. Ele fez que sim com a cabeça, num gesto curto, e Perpétua não esperou que ele mudasse de ideia. Ela entrou na igreja como quem entra em campo de trabalho, largou a trouxa num canto com cuidado, arregaçou as mangas da blusa e começou pelas cadeiras. Organizou as fileiras com uma precisão que mostrava que aquele não era o primeiro salão da vida dela, criando um corredor central, deixando espaço nas laterais, posicionando as primeiras fileiras mais próximas do púlpito de um jeito que criava intimidade em vez de distância. Enquanto as cadeiras tomavam forma, e ela varreu o chão que tinha ficado pela metade, passou pano úmido nos bancos, limpou o pó do púlpito, tirou o copo de café frio, organizou os papéis do pastor em pilha ordenada. Então foi até o quadro negro, pegou o giz e escreveu os números dos hinos. Não escolheu os hinos mais bonitos ou os mais tradicionais. Escolheu os que a congregação cansada precisava ouvir naquela noite. Hinos de ânimo, de renovação, de recomeço. A mão escrevia os números com a segurança de quem conhece o inário de cor, e ao lado de cada número, ela anotou uma palavra, apenas uma, que resumia o espírito do hino. Força, descanso, esperança, persevera. Ezequiel apareceu na porta da sala quando ela terminava de afinar o violão velho que estava encostado na parede e que claramente não era tocado há semanas. Aí ficou parado um instante, olhando Perpétua se mover pela igreja como se conhecesse cada canto, cada cadeira, cada parafuso daquele lugar. E algo naquela cena o incomodou de um jeito que ele não conseguiu explicar. Não era incômodo ruim. Era o incômodo de ver alguém ocupar um espaço que tinha ficado vazio por tempo demais. Perpétua percebeu a presença dele e falou sem fazer cerimônia, dizendo que os hinos estavam no quadro e que se ele tivesse uma lista diferente em mente, era só falar que ela mudava. Ezequiel olhou para o quadro e ficou em silêncio por um momento, lendo as escolhas. Depois falou baixinho que estava bom. E foi a primeira vez em muito tempo
que aquele tom de voz apareceu naquela igreja, o tom de quem vê as coisas no lugar certo e respira. A congregação começou a chegar às 7 menos 10. Eram pessoas do bairro, e maioria mulheres de meia-idade com o avental ainda amarrado da cozinha, alguns jovens de bermuda e chinelo, 2 ou 3 famílias com crianças pequenas no colo. Pessoas que chegavam com o peso da semana nas costas e precisavam que aquele lugar fizesse o que promete fazer: aliviar. E quando entraram no salão e encontraram as cadeiras organizadas, o cheiro de limpeza, os hinos escritos com aquela palavra ao lado, a maioria sentou diferente do habitual. Sentou com disposição em vez de obrigação. O culto daquela noite foi o melhor que aquela igreja tinha tido em meses, e quem estava ali sabia disso sem precisar dizer. Perpétua tocou o violão no louvor com uma habilidade simples e honesta, sem floreio, sem show, com o tipo de musicalidade que existe para servir à adoração e não para chamar atenção para si mesma. E quando a congregação cantou o terceiro hino, até os que chegaram com o rosto fechado estavam com os olhos fechados e as vozes abertas. Ezequiel pregou melhor do que tinha pregado em semanas, e ele mesmo sabia o motivo. Entrou no púlpito sem a cabeça dividida entre o sermão e a preocupação com o que estava desorganizado ao redor. Entrou com o terreno preparado e pregou de coração inteiro. Quando o culto terminou e a última pessoa saiu agradecendo na porta, Ezequiel se virou para o salão que precisaria ser organizado para o dia seguinte e encontrou Perpétua já empilhando as cadeiras com a eficiência silenciosa de quem não espera ser pedida. Foi ali, naquele silêncio depois do culto com o cheiro de gente e Bíblia ainda no ar, que os dois firmaram o que precisava ser firmado. Ezequiel disse que não tinha dinheiro para pagar salário e que a igreja estava num momento difícil, que o dízimo mal cobria o aluguel do espaço e que havia 3 voluntários-chave que tinham saído nos últimos 2 meses por motivos diferentes. Perpétua respondeu que não pedia salário. Disse que pedia um cantinho para dormir, um prato de comida e o direito de ficar enquanto fosse útil. Disse que sabia organizar culto, liderar louvor, dar escola dominical, cuidar da limpeza e fazer o tipo de acolhimento na porta que faz a diferença entre pessoa voltar ou não voltar. E que não tinha medo de trabalho pesado. Ezequiel ficou em silêncio por um tempo, sentado no primeiro banco com os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Depois levantou os olhos e perguntou, com uma franqueza que surpreendeu até ele mesmo, onde ela estava dormindo. E Perpétua respondeu a verdade sem drama. Na rodoviária ou onde Deus providenciasse. O pastor ficou mais um tempo em silêncio. Então disse que a sala dos fundos tinha um sofá de solteiro, que a irmã que usava aquele espaço para artesanato tinha ido morar com a filha em outro estado e que o cômodo estava vazio. Disse que, por enquanto, era isso que tinha a oferecer. Perpétua agradeceu com a simplicidade de quem recebe graça e sabe reconhecer. Assim ficou combinado, simples como amém no final de oração. E Perpétua arregaçou as mangas antes mesmo de o dia seguinte começar. Os primeiros dias foram de trabalho duro e silêncio cauteloso. Ela transformou aquela sala dos fundos de 4 metros quadrados no cantinho mais organizado da igreja. Acordava antes de todo mundo, abria o salão para a ventilação, e preparava o café que ela comprava com os trocados que a congregação às vezes deixava na mesa do fundo, fazia a limpeza da manhã e tinha tudo pronto quando Ezequiel chegava às 8 com a filha antes de ir resolver as obrigações do dia. A filha se chamava Rebeca. Tinha 7 anos, ia para a escola de manhã e passava as tardes na igreja enquanto o pai trabalhava. Perpétua logo percebeu que Rebeca não era simplesmente uma criança quieta. Era uma criança que tinha aprendido a ocupar o menor espaço possível, a não pedir, a não incomodar, a dobrar folheto e empilhar inário, como se tivesse descoberto que ser útil era a única maneira garantida de ser tolerada. A história chegou aos poucos, em pedaços, que a própria Rebeca nunca contou diretamente,
mas que Perpétua montou a partir dos silêncios do pastor e das conversas da congregação. Raquel, a mãe de Rebeca, tinha sido a alma daquela igreja por anos. Mulher de louvor formidável, de presença que enchia o salão, de generosidade que não media o que dava. Era ela quem organizava o culto, liderava as mulheres, visitava os enfermos, preparava o café da tarde para os ensaios. A igreja respirava porque Raquel tinha fôlego para os dois. Ela adoeceu no ano anterior, num desses diagnósticos que chegam como porteira fechada na cara. Câncer de mama, estágio 3, descoberto tarde porque mulher que cuida de todo mundo geralmente é a última a cuidar de si mesma. O tratamento foi longo, exaustivo, e Raquel lutou com a mesma determinação com que fazia tudo na vida. Mas o corpo tem limite que a fé não cancela. E num domingo de julho, 6 meses antes de Perpétua aparecer na porta, Raquel foi para o lugar onde não há mais dor nem lágrima. O Ezequiel ficou com a filha, a igreja, e um buraco no peito que o trabalho pastoral não conseguia tapar, porque era exatamente o trabalho pastoral que dependia da mulher que tinha ido embora. A Rebeca parou de cantar depois que a mãe morreu. Não de repente, não com drama. Foi diminuindo, como o volume de rádio que alguém vai baixando sem que ninguém perceba, até que de repente o silêncio já está instalado. A menina que antes subia no banco da frente e cantava os hinos com a voz aberta da infância, agora ficava na última fileira olhando para o chão durante o louvor. Era justamente Rebeca, o desafio que Perpétua não tinha previsto. A menina não brigava, não fazia escândalo, não demonstrava hostilidade. Fazia algo mais difícil. Ignorava Perpétua de um modo tão preciso que parecia estudado. Quando Perpétua servia o lanche do intervalo da escola dominical, Rebeca pegava o copo sem olhar para quem servia. Quando Perpétua organizava as cadeiras e precisava que alguém segurasse um lado, Rebeca virava para outro lado e fingia não ter ouvido. Quando Perpétua tentava conversa, Rebeca respondia com monossílabos educados que tinham a temperatura do gelo. Não era raiva, era proteção. Perpétua reconheceu aquilo com o peito, porque já tinha visto antes, nela mesma, naqueles meses depois que a mãe foi, e o mundo inteiro pareceu ter decidido que ela já devia estar bem. A resistência de quem aprendeu que gostar custa caro quando a pessoa vai embora. Ela não forçou, não insistiu na conversa, não tentou abraçar quando não era querida, não buscou aprovação da menina. Apenas ficou ali, constante como o café passado toda manhã, de presente como os hinos escritos no quadro toda véspera de culto, e deixou que Rebeca viesse no tempo dela, se viesse. Enquanto isso, a Igreja Bom Pastor foi acordando de um torpor que ela mesma não sabia que tinha entrado. A congregação começou a perceber a diferença antes mesmo de conseguir nomear o que era diferente. A mulher do seu Benedito, que há meses chegava no culto e saía antes do encerramento, porque o ambiente estava pesado demais, passou a ficar até depois do culto tomando café e conversando. Os jovens que tinham parado de aparecer começaram a voltar, trazendo amigos. A escola dominical das crianças, que tinha definhado para 6 alunos, cresceu para 16 em 3 semanas, porque Perpétua tinha um jeito com crianças que misturava firmeza com afeto, e as crianças respondem a isso como planta responde à água, sem conseguir evitar. Ezequiel observava tudo com um espanto que tentava disfarçar. Voltava das visitas pastorais e encontrava a igreja diferente a cada dia, a congregação mais viva, os cultos mais organizados, e sentia uma gratidão tão grande que às vezes doía no peito. Porque gratidão, quando se mistura com culpa, vira nó difícil de desatar. A culpa morava nele desde os últimos meses da doença de Raquel, quando a exaustão do cuidado e do pastorado tinham se misturado numa confusão que ele não soube administrar. Tinha havido momentos em que ele estava físico e emocionalmente ausente quando ela mais precisava. Não por falta de amor, mas por falta de forças. E essa diferença que parece óbvia de fora é a mais difícil de aceitar por dentro. A segunda semana trouxe a primeira complicação.
Dona Vilma, a tesoureira da igreja, já apareceu numa terça-feira com a expressão de quem vai à reunião de disciplina. Era mulher de posição respeitada na comunidade, viúva de um vereador, cristã de segunda geração com toda a certeza doutrinária que isso costuma trazer junto. Tinha sido abraço direito de Raquel em vida, e desde a morte da pastora se via como guardiã da memória e dos padrões daquela casa. Dona Vilma sentou na mesa do escritório com o pastor, cruzou as mãos sobre a bolsa e disse que tinha preocupações. Disse que uma mulher de procedência desconhecida estava dormindo nas dependências da igreja, usando os recursos da congregação, tendo acesso ao equipamento de louvor e influenciando os rumos do ministério, sem ter sido aprovada, sem ter apresentado carta de recomendação de nenhuma outra igreja, sem ter passado por nenhum processo de acolhida formal. Disse tudo isso com o tom de quem está fazendo um favor, que é o disfarce favorito de quem está exercendo controle. Ezequiel ouviu em silêncio, rodando a caneta entre os dedos. Quando Dona Vilma terminou, ele perguntou se ela tinha vindo nos últimos 3 cultos. A tesoureira disse que sim. Ele perguntou se ela tinha notado alguma diferença. Ela hesitou e admitiu que sim, que o ambiente estava melhor. Ele disse que era isso e que a conversa formal sobre a situação de Perpétua aconteceria na reunião de liderança da semana seguinte. Dona Vilma não ficou satisfeita, mas saiu, que era o que precisava acontecer. Naquela noite, depois que a igreja foi silenciando e Rebeca já dormia no apartamento dos fundos que ficava acima da sala de culto, Perpétua sentou no banquinho do pátio com a Bíblia da mãe aberta no colo. Ela passava as páginas devagar, lendo as anotações escritas a lápis com letra miúda da mãe, e cada versículo sublinhado trazia junto o fantasma de uma lembrança. O Salmo 23 lido em voz alta nas noites de medo. O capítulo 8 de Romanos, que a mãe recitava quando a vida apertava. E no meio da Bíblia, entre Isaías e Jeremias, havia uma página de caderno dobrada, amarelada de tempo. Perpétua a abriu com o cuidado de quem abre coisa frágil. Era a letra da canção que a mãe cantava para ela nas noites de infância, escrita à mão com aquela caligrafia inclinada que era só da mãe. Uma música que não estava em inário nenhum, que não tinha compositor famoso, que a mãe dizia ter aprendido com a avó, que tinha aprendido com a bisavó, passada de geração em geração, como herança que não coube em inventário. Uma canção de ninar que falava de Deus como pai que não dorme, que guarda o filho mesmo quando o filho não sabe que está sendo guardado. Perpétua não cantava aquela música desde que a mãe morreu. Não conseguia. Era a única coisa que ainda doía demais para tocar. Ela fechou a Bíblia, guardou a página dobrada com cuidado, e ficou olhando para a cruz de madeira que alguém tinha pregado na parede do pátio. Naquela noite, pela primeira vez em meses, sentiu que talvez, só talvez, aquela igreja fria estivesse esperando por ela do mesmo jeito que ela estava esperando por um lugar que a esperasse. O sol ainda estava dormindo quando Perpétua abriu os olhos na manhã seguinte. Ela se levantou, vestiu a roupa mais limpa que tinha e caminhou descalça pelo corredor da igreja até o salão. Tudo estava do jeito que ela tinha deixado, organizado e em ordem. E o silêncio da madrugada era daqueles que fazem a gente ouvir até a própria respiração de Deus. Perpétua acendeu o fogareiro elétrico que ficava no cantinho, fez café com a prática de quem já fez aquilo 1000 vezes, e enquanto o cheiro forte tomava conta de cada cômodo como convite silencioso, pegou o violão e começou a tocar baixinho. Não os hinos do quadro. Tocou para ela mesma, tocou o que o coração pediu, e quando percebeu estava cantando. Ezequiel apareceu na porta do salão antes do café ficar pronto, com Rebeca encolhida no pescoço ainda meio dormindo, e ficou parado um instante ouvindo. A menina levantou a cabeça do ombro do pai ao ouvir a música. Perpétua percebeu a presença deles e parou de cantar, levemente encabulada, dizendo que o café já estava quase pronto.
Ezequiel disse que não precisava parar, que estava bom. E havia algo naquele tom de voz que não era só avaliação de música, era algo mais difícil de nomear. Foi ali, naquele café da primeira manhã, que os dois conversaram de verdade pela primeira vez. Ezequiel disse que a reunião de liderança era na quinta-feira e que Dona Vilma ia apresentar objeções formais sobre a situação dela. Disse que precisava que ela entendesse o que estava em jogo, que a igreja tinha passado por um período de desgaste interno depois da morte de Raquel, que havia desentendimentos antigos se resolvendo da pior maneira e que qualquer coisa nova era alvo fácil para quem precisava de um foco para a insatisfação. Perpétua ouviu com atenção e depois perguntou, direta como costumava ser, o que ele achava que era a coisa certa a fazer. Ezequiel ficou em silêncio por um tempo, rodando a xícara entre as mãos, e disse que achava que ela devia ficar. Disse com a voz baixa de quem está tomando uma decisão em voz alta pela primeira vez, como se falar ajudasse a solidificar o que já tinha se formado dentro. Rebeca desceu do colo do pai, pegou o copo de leite que Perpétua tinha colocado na mesa sem ser pedida e sentou na cadeira da ponta, de onde conseguia ver as duas ao mesmo tempo, o pai e a estranha. Bebeu o leite sem dizer nada, mas não desviou o olhar. Era a primeira vez que ela ficou na mesma mesa que Perpétua sem procurar escapar. A reunião de quinta-feira foi das tensas. Dona Vilma chegou com uma lista escrita à mão de questões a serem endereçadas, que era o jeito dela de preparar campo antes de entrar em batalha. Os 3 líderes de célula estavam presentes, junto com o ancião mais antigo da igreja, seu Malaquias, e homem de 82 anos que ouvia mal, mas entendia tudo, e que raramente falava, mas quando falava, o salão ficava quieto. Dona Vilma apresentou as objeções com organização que Perpétua precisou reconhecer internamente como eficiente. Questões de procedimento, de proteção patrimonial da igreja, de exemplo para a congregação, de adequação bíblica, tudo embalado no papel da responsabilidade pastoral. Perpétua estava sentada num canto, tinha sido convidada para estar presente e ouviu tudo sem interromper. Quando Dona Vilma terminou, o pastor deu a palavra a ela. Perpétua se levantou, não com raiva, não com defesa nervosa, mas com a tranquilidade de quem não deve nada a ninguém e sabe disso. Disse que entendia todas as preocupações levantadas e que algumas delas eram legítimas. Disse que não tinha carta de recomendação porque a última igreja que frequentava ficou em Recife e o pastor de lá era seu Amâncio Fonseca, que podia ser contatado pelo número que ela tinha anotado na última página da Bíblia. Disse que se a liderança quisesse um período de observação formal antes de qualquer decisão definitiva, ela aceitava isso como processo de discernimento, não como julgamento. Depois disse, olhando para a lista de Dona Vilma, que a única pergunta que não estava na lista e que talvez fosse a mais importante era: o que a congregação precisava agora? E que se a resposta fosse procedimento, ela entendia. Mas se a resposta fosse cuidado, presença e trabalho, ela estava disponível. Seu Malaquias, que tinha ficado em silêncio até ali, tossiu devagar e disse apenas uma coisa. Disse que árvore que dá fruto não precisa de muito documento. Viu os últimos 3 cultos. Reconheceu o fruto. A reunião terminou com decisão de período de observação de 30 dias, o que na prática significava que Perpétua ficava e a liderança observava. Era menos do que ela merecia e mais do que Dona Vilma queria oferecer, o que significava que era o equilíbrio possível. Perpétua agradeceu e foi organizar o salão para o culto do dia seguinte. Mas no corredor, antes de chegar ao salão, ela parou. Apoiou as costas na parede de cal fria e fechou os olhos por um momento, porque havia uma dúvida que a reunião tinha despertado e que não tinha a ver com Dona Vilma nem com procedimento nenhum. Havia 2 semanas que ela via Ezequiel olhar para uma fotografia que ficava na parede do escritório, ao lado de um versículo emoldurado e de um ramo seco de arruda
que alguém tinha colocado como enfeite. Era o retrato de uma mulher de olhos escuros e sorriso aberto, com Rebeca criança no colo, os dois rindo de alguma coisa que a câmera não capturou. Raquel. E havia 2 dias que Perpétua tinha percebido, no meio de uma conversa sobre o calendário de eventos da igreja, que Ezequiel a olhava de um jeito diferente do usual. Não com o olhar do pastor avaliando a voluntária, com outro olhar, mais antigo, mais difícil de nomear. Ela tinha desviado o assunto rapidamente, e ele também, e nenhum dos dois tinha tocado no que ficou suspenso no ar, como nuvem de chuva que ainda não decidiu se cai. A dúvida era esta. Ela estava ali porque Deus a tinha trazido para servir aquela igreja, ou porque Deus a tinha trazido para ocupar um espaço vazio que tinha o formato de outra pessoa? E se era o segundo, quem estava sendo servido nisso, ela ou a saudade do pastor? Essa pergunta deu o espinho que entra na carne e quebra a ponta dentro. Os dias seguintes foram de trabalho dobrado e conversa reduzida. Perpétua mergulhou nas atividades da igreja com uma dedicação que servia também para não pensar. E Ezequiel percebeu o recuo sem entender o motivo completo, e ficou rondando o escritório com uma inquietação que ele tampou com a agenda cheia. Foi Rebeca quem, sem saber, abriu o nó. Numa quarta-feira à tarde, a menina chegou da escola e foi direto para onde Perpétua estava organizando a biblioteca de livros da igreja, uma coleção de volumes doados ao longo dos anos, sem catalogação nenhuma, misturados em caixas. Rebeca pegou um livro qualquer, sentou no chão ao lado das caixas e ficou ali, lendo ou fingindo ler, mas presente de um jeito que era diferente de todos os dias anteriores. Perpétua continuou catalogando sem fazer observação sobre a presença da menina, porque aprendera que Rebeca precisava que as coisas acontecessem sem que ninguém apontasse para elas. Depois de uns 20 minutos, sem levantar os olhos do livro, Rebeca perguntou de onde era aquela música que Perpétua tinha tocado de manhã, quando o pai ainda estava dormindo. Perpétua parou com o livro na mão. Disse que era uma música de avó, passada de mãe em mãe, que não estava escrita em lugar nenhum a não ser num papel guardado dentro da Bíblia. Rebeca ficou em silêncio um momento. Depois disse que a mãe dela também tinha músicas assim, músicas que não eram de Inário. Disse que não conseguia mais lembrar a letra de uma delas, que tentava, mas o trecho do meio sumia sempre que ela tentava puxar, e que isso dava um aperto que ela não sabia explicar. Perpétua largou o livro, sentou no chão ao lado da menina e perguntou o nome da música. Rebeca disse que não tinha nome. A mãe chamava só de Canção da Noite, e então, devagar, Perpétua disse que se a menina cantasse o que lembrava, talvez juntas pudessem reconstruir o que tinha sumido, porque às vezes a memória precisa de outra voz para voltar inteira. Rebeca olhou para ela com aqueles olhos sérios de criança antiga e começou a cantar. Era um fragmento de melodia, trechos inteiros seguidos de silêncio onde a letra tinha fugido. Perpétua ouviu com toda a atenção que tinha, e quando a menina parou no trecho do meio, Perpétua ficou quieta por um instante, te deixando a melodia do que tinha ouvido assentar, e então continuou. Não era a letra certa. Ela não podia saber a letra certa, mas era uma letra que cabia na melodia, que respeitava o tom e o espírito do que a menina tinha cantado, que não tentava substituir o que faltava, mas completar com algo que honrava o que estava ali. Rebeca ficou olhando para ela. Depois cantou o trecho seguinte, sozinha, e a letra voltou. As duas cantaram aquela canção até o fim, sentadas no chão entre as caixas de livros, e quando terminaram ficaram em silêncio por um tempo, que nenhuma das duas quis quebrar. Foi Rebeca quem falou primeiro. Disse, com a voz pequena e direta das crianças que não sabem fazer rodeio, que Perpétua não era igual à mãe. Perpétua disse que sabia. Rebeca disse que no começo tinha ficado com raiva, porque achava que o pai estava tentando achar alguém igual. E que quando percebeu que não era igual, ficou com mais raiva ainda, porque não sabia o que fazer com alguém que não era comparável.
Perpétua disse que entendia e que não estava ali para ocupar nenhum lugar de ninguém. Estava ali porque precisava de um lugar e a igreja precisava de alguém. E que se aquilo um dia virasse outra coisa, ela prometia perguntar antes de avançar. Rebeca considerou aquilo com a seriedade de negociadora experiente. Depois disse que tudo bem. Não era perdão. Era abertura. Era uma menina de 7 anos dizendo que estava disposta a tentar. Naquela noite aconteceu a noite mais longa da Igreja Bom Pastor. Ezequiel recebeu uma ligação às 10 da noite. Um membro da congregação, seu Dirceu, a homem de 60 anos que morava sozinho desde que a filha foi embora para o sul, tinha sofrido um mal súbito e estava na UPA. A filha não atendia o telefone. Os vizinhos tinham chamado o SAMU, mas não sabiam mais nada. Ezequiel saiu correndo, pegou Rebeca dormindo no colo e foi levar a menina para a casa da família mais próxima que tinha da confiança antes de ir para a UPA. Perpétua acordou com o barulho das chaves e saiu do cômodo para ver o que estava acontecendo. Em 30 segundos entendeu a situação e disse que ficava com Rebeca. Que ele fosse. Ezequiel hesitou por um segundo, olhando para a filha ainda dormindo no ombro dele. E então passou Rebeca para os braços de Perpétua, com a confiança de quem não tem tempo para questionar. A menina acordou no meio da transferência, olhou para Perpétua, com os olhos ainda embaçados de sono, e não chorou. Apenas enroscou os braços no pescoço da mulher e voltou a fechar os olhos. Ezequiel saiu e a noite ficou grande ao redor das duas. Perpétua deitou Rebeca no sofá do cômodo, cobriu a menina e ficou sentada ao lado até a respiração infantil se aprofundar em sono seguro. Então foi até o salão, sentou no primeiro banco no escuro e ficou ali, rezando com a Bíblia da mãe aberta no colo, sem precisar de luz para saber o que estava escrito, porque algumas páginas a gente decora de tanto precisar. Foi perto da meia-noite que Rebeca apareceu na porta do salão. A menina tinha acordado e vindo até onde estava Perpétua, com a instância direta das crianças que não veem necessidade de explicar o motivo. Sentou ao lado dela no banco sem perguntar se podia, encostou a cabeça no braço de Perpétua e ficou quieta olhando para o altar. O crucifixo na parede do fundo recebia um fio de luz que entrava pela janela alta, e nas sombras e claridades daquele espaço, as duas ficaram em silêncio por um tempo longo. Então Rebeca disse, com aquela voz pequena e direta, que sentia falta de ficar com a mãe de madrugada quando não conseguia dormir. Que a mãe nunca mandava ela de volta para a cama. Ficavam sentadas na cozinha comendo bolacha e a mãe contava história até o sono voltar. Perpétua ouviu aquilo com o coração cheio, sem dizer que entendia, porque não entendia da mesma forma que a menina sentia. Apenas perguntou que tipo de história. E Rebeca começou a contar. Contou história atrás de história que a mãe tinha contado, algumas inventadas, algumas da Bíblia, algumas que misturavam as duas coisas do jeito criativo que só mãe de criança pequena consegue fazer. E contou por quase 1 hora. E Perpétua ouviu cada uma, fazendo perguntas nos lugares certos, rindo nas partes engraçadas, ficando séria nas partes que pediam seriedade. Em algum momento que nenhuma das duas saberia precisar, Rebeca parou de contar histórias e ficou em silêncio. E então, com a voz destruída de sono e emoção, disse que queria que Perpétua contasse uma. Perpétua ficou quieta um instante. Depois abriu a Bíblia no papel dobrado que ficava entre Isaías e Jeremias, e cantou. Cantou a canção da mãe, aquela que não estava em inário nenhum, aquela que tinha ficado guardada em silêncio desde o dia do enterro. Cantou baixinho, no escuro, com a menina encostada no seu braço, e sentiu que estava fazendo o que precisava ser feito, devolvendo à circulação uma música que tinha nascido para passar de mão em mão. A Rebeca adormeceu antes do fim. Ezequiel voltou da UPA perto das 2 da manhã, com o alívio de quem recebeu notícia boa. Seu Dirceu estava estável, susto sério, mas controlado. Entrou na igreja com cuidado para não fazer barulho
e foi até o salão onde Perpétua tinha dito que ficaria. Encontrou as duas. Perpétua sentada no primeiro banco com a Bíblia aberta no colo e Rebeca dormindo encostada nela, a respiração tranquila de criança que se sentiu segura o suficiente para largar o peso. Ezequiel parou na entrada do salão e ficou olhando aquela cena sem conseguir se mover. Perpétua levantou os olhos e viu o rosto dele. Viu a exaustão e o alívio e outra coisa que ficava embaixo dos dois, algo que ele estava tentando manter no lugar com esforço visível. Ela não disse nada. Apenas fez um gesto com a cabeça, indicando que estava tudo bem e que ele podia respirar. Ezequiel entrou devagar, sentou no banco da frente, do outro lado de Rebeca, e ficou ali no silêncio da madrugada com a filha dormindo entre os dois. O crucifixo recebia o mesmo fio de luz da janela. A Bíblia da mãe de Perpétua estava aberta no papel com a canção de avó. Depois de um tempo longo, ele falou baixinho, sem olhar para ela, como quem fala para o altar e não para a pessoa do lado. Disse que fazia meses que não se sentia desta forma naquela igreja, que tinha chegado no ponto de duvidar se conseguia continuar. Não de fé, mas de força. Que a diferença entre as duas coisas tinha ficado muito pequena. Perpétua respondeu baixinho que sabia o que era isso. Que tinha chegado 3 dias antes naquela porta sem saber se ia encontrar Deus do lado de dentro ou só paredes. Ele perguntou o que tinha encontrado. Ela respondeu que tinha encontrado um salão com cadeiras tortas e uma menina dobrando folheto com cara de velha, e que isso era o suficiente para saber que estava no lugar certo. Ezequiel ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou com a franqueza das madrugadas se ela tinha percebido que ele às vezes a olhava diferente, e se aquilo a incomodava. Perpétua respondeu a verdade, que tinha percebido e que tinha ficado com a dúvida. Disse que precisava saber se era ela que ele estava vendo ou o espaço que precisava ser preenchido. O silêncio que se seguiu foi dos que pesam. Ezequiel olhou para a filha dormindo. Depois, olhou para o crucifixo. Depois olhou para Perpétua. E ela viu nos olhos dele que ele estava chegando numa clareza que levou tempo para chegar. Disse que tinha pensado nessa mesma pergunta. Disse que Raquel tinha sido a vida inteira dentro daquela igreja e que tinha uma parte dele que durante meses ficou tentando ver Raquel em todo lugar porque era mais fácil do que aceitar que ela não estava em lugar nenhum. Disse que quando Perpétua chegou, a primeira coisa que sentiu foi o terreno conhecido de ter alguém que sabia fazer o que precisava ser feito. E que levou tempo para perceber que esse terreno não era Raquel, era outra coisa. Disse que Perpétua não preenchia o espaço que Raquel deixou. Perpétua criava um espaço novo, do tamanho dela, com o formato dela, que não existia antes. Perpétua ouviu aquilo e sentiu o espinho sair. Não disse nada por um tempo. Depois disse que achava que os dois precisavam deixar o período de 30 dias terminar antes de qualquer conversa mais séria. Que a liderança precisava de tempo, que Rebeca precisava de tempo, que eles dois precisavam de tempo. E que se depois de tudo isso ainda houvesse algo a ser conversado, aí seria a hora de conversar. Ezequiel concordou com aquele aceno curto que ela estava aprendendo a reconhecer como o jeito dele de dizer tudo sem gastar sílaba. Quando o dia clareou, Rebeca acordou no banco entre os dois, olhou de um lado para o outro com a seriedade acostumada e disse que estava com fome. Os 3 foram fazer o café da manhã juntos na cozinha da igreja, e ninguém falou do que tinha acontecido na madrugada, porque havia coisas que precisavam ser sentidas antes de serem nomeadas. O período de 30 dias passou com a velocidade das coisas que importam. A congregação cresceu 16 membros novos, entre retornos e primeiras visitas que viraram frequência. A escola dominical estava com lista de espera. O coral que tinha desmontado depois da morte de Raquel voltou a se reunir, desta vez com Perpétua na regência. E o som que saía da igreja nas noites de ensaio fazia a gente parar na calçada. Seu Malaquias, na reunião de encerramento do período de observação, falou mais do que o habitual.
Disse que em 60 anos de vida cristã tinha visto muita gente chegar em porta de igreja pedindo e poucas chegando oferecendo. Disse que Perpétua tinha chegado oferecendo o que tinha, que era trabalho e fé, e que isso era mais do que a maioria chegava com tudo. Dona Vilma, que tinha ficado em silêncio calculado durante o período inteiro, disse que tinha observado e que suas preocupações de procedimento tinham sido atendidas. Que a carta de recomendação do pastor Amâncio de Recife tinha chegado e era elogiosa. Disse que ainda achava que processos importavam, mas que reconhecia que resultado também importava. E então fez algo que surpreendeu todo mundo na sala, inclusive ela mesma. Disse que a escola dominical precisava de material novo e que ela ia custear com recursos próprios. Era menos do que um pedido de desculpa e mais do que silêncio. Era Dona Vilma fazendo a coisa certa pelo caminho que ela conhecia, que era o caminho das providências concretas. Perpétua recebeu aquilo com a gentileza de quem não precisa de triunfo para se sentir inteiro. A decisão sobre sua permanência foi aprovada por unanimidade. Ezequiel esperou mais 2 meses antes de ter a conversa que os dois tinham deixado na madrugada do banco da frente. Foi numa tarde de sábado, Alma com Rebeca no pátio brincando com 2 crianças da vizinhança, o som de risada infantil entrando pela janela aberta da cozinha onde Perpétua descascava inhame para o almoço do dia seguinte. Ele entrou, sentou na cadeira de frente, cruzou os braços sobre a mesa, do jeito desajeitado de homem que não tem prática em iniciar esse tipo de conversa. E disse que queria continuar o que tinham começado a dizer naquela madrugada. Disse que não era homem de palavras bonitas, que os sermões eram a exceção porque sermão era chamado e não conversa. Disse que o que sentia por ela tinha crescido no dia a dia, na confiança, na parceria de trabalho, nas noites difíceis, no jeito que ela cuidava de Rebeca sem nunca tentar ocupar o lugar de ninguém, apenas criar o lugar dela. Disse que se ela quisesse, ele queria tentar construir algo, com calma, com cuidado, com a Rebeca no centro de qualquer decisão. Perpétua largou o inhame, lavou as mãos, enxugou no pano de prato e ficou de pé olhando para ele por um momento. Perguntou se ele tinha conversado com Rebeca sobre isso. Ele disse que tinha, que a menina tinha respondido com a objetividade característica dela, que Perpétua era boa de fazer mingau, que sabia cantar a canção da noite e que tinha continuado a história da Bíblia de onde a mãe tinha parado, e que, portanto, ela aprovava. Perpétua riu. Disse que sim. O namoro foi descoberto pela congregação antes de ser anunciado, porque congregação de bairro tem o radar social calibrado para captar esse tipo de coisa com antecedência de semanas. As reações foram variadas. Os mais jovens ficaram animados, as mulheres da faixa dos 60 ficaram divididas. A Dona Vilma ficou em silêncio por 3 dias e depois mandou um pote de doce de leite para Perpétua sem bilhete nenhum, que era o jeito dela de dizer que estava bem com o assunto. Seu Malaquias, quando foi informado formalmente, disse apenas que não estava surpreso. Que quem tem olhos via aquilo chegando desde a 2ª semana. O casamento aconteceu 1 ano depois, numa tarde de setembro com o céu do interior naquele azul que dói de tão limpo. A cerimônia foi na própria Igreja Bom Pastor, que estava cheia como não ficava há anos. Perpétua entrou de braço com seu Malaquias, que tinha pedido a honra, porque família de verdade é a que aparece quando precisa. Rebeca foi a dama de honra, com um vestido que ela mesma escolheu na loja, azul marinho porque ela disse que rosa era muito óbvio. Carregou as alianças com uma solenidade que fez a congregação inteira rir de afeto. Na hora da troca de alianças, Ezequiel olhou para Perpétua com aquela clareza que ela tinha visto pela primeira vez na madrugada do banco da frente, e disse suas promessas com a voz firme de quem não promete o que não pode cumprir. Perpétua disse as dela olhando para ele, mas com um olho na Rebeca que estava ao lado, e a menina, pela primeira vez desde que a mãe morreu, estava sorrindo de verdade, um sorriso que ocupava o rosto inteiro, sem reserva.
Quem viu sentiu que ali estava acontecendo algo que ia além de casamento. Era uma família se costurando de novo com linha nova em tecido que tinha passado pela tesoura mais afiada que existe. A festa foi no pátio da igreja com mesa posta debaixo da mangueira. Comida simples e farta que Perpétua tinha organizado com a ajuda das mulheres da congregação que tinham, aos poucos, se tornado o círculo de afeto que ela não tinha desde Recife. Teve arroz de festa, frango assado, farofa de dendê que ela mesma preparou com a receita da mãe, bolo de laranja com cobertura de brigadeiro branco e muito café passado na hora. No final da noite, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora e Rebeca dormia numa cadeira de plástico no canto do pátio com os sapatos de cerimônia ainda nos pés, Perpétua estava recolhendo as bandejas quando sentiu alguém puxar sua mão. Era Rebeca, de olhos ainda meio fechados de sono, segurando um papel dobrado com aquela solenidade que as crianças têm quando fazem algo que consideram muito importante. Perpétua se abaixou e pegou o papel. Desdobrou devagar. Era a letra da canção da noite, escrita com a caligrafia redonda e incerta de criança que ainda está aprendendo, cheia de erros de ortografia, mas perfeitamente legível em todos os sentidos que importavam. Estava completa, sem trechos faltando. Perpétua olhou para Rebeca sem entender, o coração batendo forte. A menina explicou com aquele atropelo das crianças que tem muito para dizer. Que tinha pedido ao pai para ligar para a avó materna, que morava em Minas e que tinha sido quem ensinou a canção para a mãe, e a avó tinha ditado a letra por telefone enquanto Rebeca copiava. Tinha guardado o papel debaixo do travesseiro durante semanas, esperando o momento certo, e decidiu que casamento era o momento porque casamento é dia de presente, e aquele era o presente que ela queria dar. E Perpétua segurou aquele papel como quem segura coisa que não tem preço. Não era só a letra de uma canção. Era a menina dizendo que aceitava Perpétua não como substituta da mãe, mas como alguém novo para guardar o que precisava ser guardado. Era a página que faltava. Era Rebeca passando adiante a herança da mãe, escolhendo em quem confiar com ela. Ezequiel encontrou as duas abraçadas no pátio, Perpétua de joelhos segurando Rebeca contra o peito, o papel amassado entre os dois abraços. Ele se ajoelhou junto e envolveu as duas com o mesmo abraço que incluía também a memória de Raquel, que não precisava ser esquecida para que a vida seguisse em frente. Os anos que vieram foram de raízes aprofundando. A Igreja Bom Pastor cresceu a ponto de precisar de espaço maior, e quando a oportunidade de comprar o terreno ao lado apareceu, foi Perpétua quem desenvolveu o projeto de captação de recursos que tornou a compra possível. Ela, que nunca tinha chegado pedindo nada além de um canto para dormir, se tornou a voz que convencia outros a investir no que importava. Rebeca cresceu e virou jovem que liderava o ministério de adolescentes da igreja com uma habilidade que combinava a profundidade teológica do pai com o cuidado pastoral da mãe que criou e da mãe que a escolheu. Quando alguém novo chegava à porta da igreja com cara de quem não sabia se ia ser recebido, era Rebeca quem ia primeiro, porque sabia melhor do que ninguém o que a pessoa do outro lado da porta estava precisando ouvir. Muito tempo depois, quando os cabelos de Ezequiel já tinham embranquecido nas têmporas e as mãos de Perpétua já traziam as marcas de uma vida inteira de trabalho e serviço, os dois se sentaram no mesmo banco da frente da igreja, onde tudo tinha começado a se decidir. A igreja estava silenciosa. O culto tinha terminado. A congregação tinha ido embora, e aquele silêncio bom de casa cheia, que ficou esvaziando devagar, estava se assentando. Ezequiel pegou a mão dela, como fazia todos os dias naquele banco, e perguntou se ela lembrava do dia em que chegou. Perpétua sorriu e disse que lembrava de tudo, das cadeiras tortas, do chão varrido pela metade, da menina com cara de velha dobrando folheto, e do medo enorme de ser mandada embora de manhã sem ter onde ir. Ezequiel balançou a cabeça devagar e disse que o medo dele naquele dia era outro. Era o medo de abrir,
de deixar entrar, de se permitir depender de alguém de novo depois de ter aprendido da pior forma que a gente precisa pode ir embora. E Perpétua encostou a cabeça no ombro dele e murmurou baixinho a frase que tinha dito tantos anos atrás na porta daquela igreja. Se o Senhor me deixar ficar, eu posso fazer o culto. Ezequiel riu aquele riso baixo e rouco de homem que já chorou tudo o que tinha para chorar e agora só sabe rir. Respondeu que ela tinha feito muito mais que o culto. Tinha feito a igreja de novo. Tinha feito a família de novo. Tinha feito a vida de novo. Perpétua apertou a mão dele e disse que não tinha feito sozinha. Que ele tinha deixado o portão aberto naquela tarde. E que às vezes é isso que Deus pede da gente. Não grandes feitos, não milagres, não sermão de 3 pontos. Apenas que a gente abra o portão quando alguém precisa entrar. E assim termina essa história, minha gente, que não é de amor à primeira vista, que não é de paixão que nasce num raio e morre na tempestade. É de amor que se constrói no culto organizado na hora certa, na canção cantada no escuro para a criança que perdeu o sono, na letra copiada com mão de criança de uma avó distante como presente de casamento. Tanto faz o nome, tanto faz o lugar. Essa história acontece toda vez que alguém tem coragem de estender a mão e alguém tem coragem de aceitar. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like agora. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Me conta nos comentários qual foi o momento que mais apertou o seu peito. Foi Rebeca cantando o trecho da canção da mãe no chão entre as caixas de livro? Foi o papel dobrado com a letra copiada da avó? Ou foi aquele momento no banco da frente da igreja de madrugada, com a menina dormindo entre os dois e ninguém querendo ir embora? Quero saber o que ficou no seu coração. E lembre-se sempre, às vezes a gente acha que está pedindo só um lugar para sentar. Mas Deus sabe que o que a gente precisa mesmo é de um lar. Até a próxima história. Fique com Deus, e que Ele abençoe a sua casa assim como abençoou a de Ezequiel e Perpétua.